A Terra já foi habitada por uma variedade de seres incríveis e aterrorizantes, desde enormes predadores terrestres até gigantes marinhos. Todos eles foram extintos há alguns milhões de anos, e hoje vamos conhecer os mais assustadores que já viveram na Terra. Prepare-se para viajar no tempo e descobrir os animais mais impressionantes e ameaçadores que já caminharam, nadaram e voaram neste planeta. A Lucigênia. A espécie mais antiga da lista, o Alucigênia tinha apenas cerca de 3 milímetros de comprimento, ou uma cabeça e cauda arredondada. As dezenas de protuberâncias que se estendem pelo seu corpo ajudavam a navegar pelas águas há milhões de anos. Os tentáculos e a aparência extraterrestre dessa criatura as tornam algo que você nunca gostaria que fosse ampliado para o tamanho humano. Dunkleosteus. Imagine por um momento um peixe comum. Agora imagine que ele tinha 10 metros de comprimento e era enorme em comparação às pessoas. Adicione a isso a falta de dentes e uma boca em forma de guilhotina, e você tem o Dunkleosteus. Tendo vivido nas águas há mais de 350 milhões de anos, esse predador do mar se alimentava de outros peixes. Como um dos maiores predadores da época, ser atingido por um desses animais debaixo d'água era como ser atingido por um pequeno submarino, e ele poderia ser considerado o governante do mar. Cyclopterus. Há cerca de 390 milhões de anos, esses predadores gigantescos vagavam pelos mares matando tudo em seu caminho. Esses escorpiões marinhos eram maiores do que qualquer outra coisa na água, com muitos membros e um instinto interminável de comer, buscando suas presas pedaço por pedaço. Opabinia. Desafiando a explicação, o Opabinia era uma criatura completamente bizarra, com poucos parentes hoje. Ele tinha uma garra parecida com a de uma lagosta, que se estendia na frente. Tinha 30 nadadeiras e 30 patas, além de múltiplos olhos. Sem dentes, assumiu-se que Opabinia sobrevivia de criaturas que viviam no fundo do mar. Foi extinta há mais de 250 milhões de anos. Helicóptero. Este tubarão com aparência estranha não é uma invenção ou produto da criatividade de alguém. O helicóptero viveu há mais de 280 milhões de anos, sobrevivendo a várias extinções em massa que eliminaram quase toda a vida no planeta. Os cientistas não têm certeza do que exatamente causou a extinção desses seres que chegavam até 10 metros. O que se tem certeza é que sua mandíbula com formato circular repleto de dentes é extremamente bizarra. Tanystropheus. O Tanystropheus é conhecido por ter um pescoço incrivelmente longo. Uma criatura aquática que desapareceu da Terra há 215 milhões de anos. O Tanystropheus apareceu no período Triássico Médio, com um pescoço mais longo do que seu corpo e sua cauda somados. A forma estranha dessa espécie, que tinha em torno de 6 metros, realmente o coloca como um dos mais excêntricos dessa lista. Phaseolasuchus. Imagine por um momento um crocodilo típico. Agora imagine que o crocodilo tem 10 metros de comprimento. Essa criatura aterrorizante, conhecida como Phaseolasuchus, vagava pela Terra há mais de 200 milhões de anos, comendo outros carnívoros. Ele possuía dentes afiados e serrilhados, e tinha ainda um escudo ósseo em sua coluna vertebral. Mesmo que se pareça, este não é um ancestral do crocodilo moderno, sendo parte de um grupo de répteis extintos conhecidos como Hauisuchianos. Epidexpteryx. Nem todas as criaturas pré-históricas assustadoras precisam ser grandes. O Epidexpteryx, a primeira criatura conhecida a ter penas, parece assustador à primeira vista ao encontro. Tendo desaparecido há cerca de 150 milhões de anos, esta criatura de nome impronunciável media cerca de 25 centímetros, sem contar com suas penas alongadas. Spinosaurus. Uma das criaturas mais espetaculares e horríveis que já caminharam sobre a Terra, extintas há 93 milhões de anos. Tinha um crânio alongado semelhante ao de um crocodilo e um focinho com aproximadamente 64 dentes retos e cônicos. As evidências sugerem que ele era semi-aquático, então não havia lugar para escapar desse monstro devorador de peixes e dinossauros. Atualmente, o Spinosaurus é o maior de todos os dinossauros carnívoros conhecidos, ainda maior que o T-Rex e os Giganotossauros, podendo ter alcançado até 18 metros de comprimento e pesando mais de 20 toneladas. Deinosuchus. Um parente distante dos crocodilos, o Deinosuchus existia para caçar, matar e comer outros grandes dinossauros. Como um crocodilo turbinado, essas criaturas caçavam na água, atacando presas que se aproximavam demais da margem. No topo da cadeia alimentar e podendo chegar até 12 metros de comprimento, você nunca gostaria de se encontrar nem perto dessa máquina de matar, incrivelmente potente. Mosasaurus.
Ser um lagarto marinho também pode te classificar como extremamente feroz. O mosasauro, que viveu há cerca de 70 milhões de anos, provou isso ao ser responsável por um dos períodos mais perigosos para criaturas aquáticas na história do planeta. Com mais de 18 metros de comprimento e corpos finos e elegantes, esta espécie comia praticamente tudo em que conseguia afundar seus dentes. Pterizonossauros. Uma criatura gerada a partir de pesadelos, o Pterizonossauros tinha garras enormes de quase 1 metro de comprimento, em patas semelhantes a de galinhas. Então, provavelmente, esse animal de 10 metros de comprimento atacava outros animais, certo? Na verdade, não. De acordo com os registros coletados, a criatura era herbívora e usava suas garras para fuçar as coisas e procurar por comida. Titanoboa. A Titanoboa era uma cobra de 13 metros de comprimento que foi extinta há cerca de 60 milhões de anos. Provavelmente caçava de forma semelhante aos crocodilos, espreitando parcialmente submersa na beira da água para poder atacar animais desprevenidos. Ela se enrolava em sua presa, proporcionando uma morte esmagadora. Vivia nas florestas tropicais da América do Sul, onde as temperaturas eram mais quentes do que as tropicais de hoje. Isso permitia que esta cobra assombrosa crescesse mais do que os répteis modernos podem crescer. Essa o Richard Rasmussen provavelmente não ia querer conhecer. Basilossauros. Esta espécie, cujo nome significa lagarto-rei, é na verdade uma baleia que foi extinta há 34 milhões de anos. Parecendo uma combinação de baleia mais crocodilo, este predador tinha mandíbulas alongadas e se alimentava de tudo que vivia na água, de peixes a tubarões. Media até 19 metros de comprimento e pesava até 40 toneladas. Kelenken. É um pássaro, uma galinha ou um avestruz? Nada disso é o Kelenken. Ele vagava pela Terra há cerca de 15 bilhões de anos, com bicos de 45 centímetros, medindo até 3 metros de altura e tendo uma velocidade incrível em terra. Ele existiu durante o período de tempo posterior ao dos dinossauros, mas não deixa de ser igualmente apavorante. Deinotherium. Os parentes pré-históricos dos elefantes, essas criaturas eram as maiores em tamanho de qualquer membro da família, mudando muito pouco ao longo dos milhões de anos de evolução. O Deinotherium é conhecido por ter uma forma facial distinta, com presas apontando para baixo do rosto. Viveu há cerca de 5 milhões de anos, media cerca de 3,5 metros de altura e era herbívoro. Leviathan melvillei. Tendo sido extinto há cerca de 5 milhões de anos, este Moby Dick pré-histórico era um predador de elite, medindo até 18 metros de comprimento. Esta espécie tinha dentes que chegavam a medir até 36 centímetros e provavelmente se alimentavam de tubarões, focas, golfinhos e baleias. O Leviathan melvillei viveu na mesma época do Otto dos Megalodon, com quem provavelmente competia por alimentos. Megalodon. O único desta lista com um filme só seu, este tubarão de 18 metros foi extinto há 2,6 milhões de anos. Ele tinha mandíbulas enormes, com mais de 2 metros de largura e 5 fileiras de mais de 250 dentes afiados, feitos para cortar e agarrar presas poderosas. A forma corporal de um megalodon provavelmente é semelhante à de um tubarão branco maior e mais robusto. Os tubarões também são conhecidos por sacudir suas presas de um lado para o outro para aumentar as forças de sua mordida. A evidência fóssil de marcas de dentes encontradas em vértebras de baleias sugere que o megalodon era um predador ativo de grandes baleias. Seus dentes eram construídos com uma estrutura que raramente se quebraria, mesmo se atingissem ossos. Então é isso, pessoal. Estes foram os animais mais assustadores que já passaram pelo nosso planeta. Além de assustadores na aparência, alguns também assustam na hora de pronunciar o nome, principalmente o Epidexipteryx. Se eu deixei alguma espécie de fora, deixem aí nos comentários pra gente trocar ideia. E até a próxima!